Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, acreditarensi.com, eu e a Estela. Boa noite, Estela. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal de casa. Hoje a gente vai falar de um assunto importante para o início do ano, né? Ah, é? Começando o ano, nós vamos falar de quê, Estela? Hoje a gente vai falar de planejamento. Será que é possível planejar o ano? Eu acho, pessoal, que para falar de planejamento começando o ano, até porque quando vai começar o ano ou está começando o ano assim, normalmente a gente estabelece expectativas, né, Estela? Sim. Planos, vou emagrecer, vou parar Novos de fumar, desejos, vou para academia, vida nova. né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes isso dura uma semana, 10 dias, né? Fica naquela expectativa, naquela ansiedade. E como colocar isso na prática, no dia a dia? Como é que... Porque muita gente fala assim, nossa, o ano passou muito rápido, né? Já é dezembro, então tem que começar rápido a se planejar, senão vai chegar dezembro de novo. Por isso, o comecinho de janeiro a gente está falando disso. Mas eu acho que o importante também é a gente avaliar o ano que terminou. Sim. Sabe? Para a gente ter um Tem ponto um parâmetro. de partida. O que eu vou fazer? O que eu fiz esse ano? Qual que eram os meus desejos? O que eu preciso melhorar? Por que eu tentei e não deu certo? Por que não deu certo? Né? Nós não podemos ser muito condescendente com a gente, né? Sim. Eu falei que ia e não fui. Falei que ia tirar férias e não tirei. Sim. Programei a troca do meu carro e não troquei. O que aconteceu? É isso aí. Você vê que a sintonia tá boa. Tá. O que aconteceu? Então, eu acho que é interessante a gente avaliar o ano que terminou, né? Que terminou agora, o ano que terminou, para a gente mudar essa expectativa e fazer com que o planejamento saia da teoria, saia da retórica e realmente aconteça. E ganha forma, né? Ganha corpo. Uma das coisas que eu gosto muito de dizer é que quando o erro está na gente, quando a gente assume esse erro, sim, a gente tem a capacidade de mudar. Enquanto o erro é do outro, aconteceu porque eu não sei, ninguém falou, culpa... Aí você não tem controle de mudar. Quando o erro está em você, quando você faz essa avaliação e percebe, isso aqui é responsabilidade minha, isso aqui eu tenho controle de mudar. Hoje nós estávamos vindo para cá, né? Vindo aqui para a TV e a gente estava conversando sobre como foi importante esta percepção, essa mudança em mim, né? Eu vejo nos meus resultados como a empresa onde eu trabalho ou nas empresas que eu trabalho foram importantes nessa mudança na minha vida. Porque a forma de pensar, né? De enxergar as coisas. Profissionalmente, eles me propuseram mudanças, me propuseram esse planejamento, me começaram a me exigir planejamento, que eu me planejasse profissionalmente, e eu acabei, por consequência e por avaliação positiva, acabei trazendo isso para a minha vida. É porque é uma coisa que se complementa, né? E quando você começa a ver os resultados, você começa a ver as coisas... tá dando certo desse jeito aqui, aí você começa a animar, né? Você começa a utilizar essa estratégia em todas as áreas. Nessa vinda eu ainda falei, Estela, eu fui muito cabeça dura, porque eu levei muito tempo para realmente trazer essa coisa para a minha vida, pessoal. Eu, estrategicamente, dentro dos negócios, por ser funcionário, por ser prestador de serviço, eu automaticamente incorporava as mudanças e as propostas, mas o interessante foi quando eu comecei a trazer isso para a minha vida, perceber. Começou a fazer parte de você, né? E aí começou a funcionar isso no meu planejamento financeiro, nos meus objetivos. Que tudo é um planejamento, né? O financeiro, o profissional, o pessoal. E eu gosto da gente se questionar, né? Como fazer um planejamento? Tem gente que não sabe fazer um planejamento. Não. Por onde a gente começa? Pelos objetivos. Lá na empresa, por exemplo, eles me propunham assim, um objetivo anual. Olha, esse ano você... Lá em dezembro. Roma de Friburgo, final do ano, né, anterior, para o ano que vem, para 2024, você vai vender, você tem que vender tanto. Porque o objetivo é assim, né? Uma meta alcançável. Você coloca ali o que você... Isso. Possível, não adianta também falar assim, olha, você vai não conseguir, você já você começa... Tem que pegar Por isso que é bom você avaliar o ano, porque você pega o parâmetro desse ano que você viveu agora. O que aconteceu, o que você conseguiu. E aí você aumenta um pouco... para o próximo ano, adapta, mas nada algo que não seja realista. E aí o que eles começaram a fazer de uns anos para cá? De uns anos que eu estou falando, é uma década, tá? Uma década para cá. Olha, o seu objetivo anual é tanto, vamos supor, 10 milhões.
Então nós temos que dividir esses 10 milhões por 12 meses. Ah, vamos simplesmente dividir por 12 meses? Não. Dezembro, né, a gente sabe que comercialmente ele para ali na primeira, segunda semana, ele já morre o mês. Janeiro começa tardiamente. Então, você já tem que adequar esses... Você tem que fazer essa análise geral, né? Essas metas mensais, Isso. elas têm que ser realistas. Você tem que adaptar ali, né? Você sabe que mudança de estação, por exemplo, para nós trabalhamos com moda, cai um pouco a venda. Isso, você precisa... É aí que começa a parte estratégica, né? Você tem o seu objetivo, a sua meta, e aí você olha para o seu ano. Então, como que funciona janeiro, fevereiro, março? Então, como que eu vou distribuir esse passo a passo, por essas isso que é micro importante etapas. Analisar o ano anterior. Exatamente. Que aí você tem parâmetro, né? E Sim. aí elas mandavam pra gente, a fábrica mandava, olha, você tem esses 12 meses, né? E a gente começava, janeiro, olha, fechou bem, batemos a meta. Fevereiro, carnaval, enrolou, atrapalhou, não batemos a meta. Aí você vai. Aí você já sabe que março você tem que fazer um plus. E isso, exatamente isso, te mantém com foco e com constância. Porque quando você sabe que você tem um objetivo anual, você não se desespera naquele mês. E também você já cria novas estratégias. Então você está sempre um passo ali. Aí falando na estratégia, o que eu comecei a perceber? As empresas têm um mix de produto. Normalmente, a gente, falando de venda, você tem um carro-chefe, você tem um produto-chefe, que é aquele produto que vende, né, um percentual mais alto, a venda é mais fácil, o mercado assimila e consome mais. Mas eu comecei a perceber que existia um mix de produto dentro da empresa. E eu comecei a ampliar esse leque como estratégia para atingir os meus objetivos e para evitar um pouco essa sazonalidade. Essa imprecisão natural do mercado. Muito frio, muita chuva, enchente. Porque tem as influências do dia a dia. Tem as sazonalidades ali que você não consegue mensurar no começo do ano. Tá fora do seu controle. É carnaval, é festa junina no Nordeste. Mas aí quando você já tem essa intencionalidade, você nem se desespera no momento em que você já se preparou, que seria um momento de baixa, que você sabe como é que aquele mês vai funcionar. Então você já cria uma estratégia para lidar com aquele mês. Então você não fica desesperado, porque quando você está desesperado, você não encontra a solução, você fica só naquele fluxo. É muito importante, Stella, colocar no papel, pessoal. Exatamente. Sabe? Quando eu falo colocar no papel, né, você não vai celular. lá procurar uma caneta, procurar um bloco, você nem vai achar, talvez. Tem gente que gosta, mas... Tem gente, né, não vai, agenda, né? Tem gente que ainda tem agenda de papel. Vai lá no bloco de notas do celular, no tablet, no desktop, no note, né? Abre um bloco de nota e faz o seu planejamento. Se a sua empresa ou para onde você presta serviço, no meu caso, se ela não faz, faça o seu planejamento. Agora coloque no papel. E é muito legal você dividir essas etapas, porque tudo você começa pelo que você quer. E agora, como você vai conquistar isso? Essa é a questão. Quando você decide esse como, aí sim você começa essas microetapas. Por exemplo, vou aumentar o meu mix de produto, vou falar com o cliente assim, vou antecipar minhas vendas. Prospectar novos clientes. Vou prospectar novos clientes. Então, esse mês aqui eu sei que eu preciso investir um tempo para essa solução. Então, como você vai atingir a meta que você colocou? Aí sim você começa a desenhar esse planejamento. Porque o planejamento, né, e a gente combinou até, e eu acho importante, nós estamos falando de planejamento profissional. Agora, o programa e o nosso podcast é sempre isso. A gente gosta de falar de capacitação, de percepção, dessa sensibilidade, esse feeling de perceber e se adequar, né? Mas a gente gosta de trazer para a vida, né? Porque é possível ser feliz? A gente tem que pensar nisso. Eu não abro mão de estar feliz, de ser feliz, de curtir esses pequenos momentos de felicidade, né? A gente vem falando isso constantemente nos programas. Você tem que ter um plano de felicidade também, né? Porque às vezes você olha ali para o lado profissional, todo espaço que você tem é trabalho. Mas como é que você vai manter a sua vida e o seu equilíbrio emocional durante esse processo? Você tem que também trazer a sua vida naquele planejamento. Stella, eu vi ali as empresas que eu trabalho há muitos anos, há décadas, algumas empresas há décadas, eu vi essas empresas crescerem, fruto do planejamento, fruto da estruturação. Eu falei, por que eu não posso fazer isso? Se eles estão crescendo ali, eu também eu posso tenho eu tenho um diretor numa empresa, né, da Elastan de Blumenau, um amigo, virou um amigo por décadas, eu trabalho lá.
E ele sempre falando dos planejamentos. É um cara muito meticuloso, que gosta de planejar, por isso ele está à frente da empresa. E eu comecei a perceber, ele tinha as aplicações, ele planejava a empresa, ele comprava equipamento. E eu comecei a perceber que esse negócio faz funcionar. É engraçado, né? Faz funcionar, conseguiu? Esses caras estão crescendo, sabe? Porque tá dando certo isso aqui, né? Que a gente tem mania, a gente vinha falando nisso, de agir de forma reativa. O mercado piorou, vou trabalhar mais. O mercado está comprando isso, vou procurar isso para vender. O mercado... Calma, respira. A gente gosta de dizer que a melhor forma de você prever o futuro é você criando ele. Planeje, né? Proatividade. Haja de forma proativa. Antecipe, né? Tem intencionalidade naqueles processos. Porque quando você... O mercado, quando você está muito tempo no mercado, você acaba conhecendo essas sazonalidades, esses processos. Você sabe qual mês que você vai estar mais tranquilo, qual que você não está. Então, quando você tem esse olhar macro para o seu ano, esse olhar macro para a sua vida, você consegue se antecipar. E tem uma frase que meu pai me falou que eu gostei muito, que é: ser feliz dá trabalho. Então, você planejar a sua viagem, você planejar aquele momento com a sua família. Existe uma dedicação, porque não vai acontecer do nada. Você tem que fazer acontecer. Eu brinco muito sério no estudo que a gente faz já há 4 anos, né? Um audiobook que a gente faz há 4 anos sobre algumas obras. Hoje já é sexta-feira e você está atrasado. Porque se você quer um final de semana maravilhoso, daqueles que os amigos chegam na segunda-feira e falam: olha, final de semana foi maravilhoso, pode ter certeza que é fruto de trabalho. Né? Então eu digo, hoje já é sexta-feira, você já está atrasado se você quer um final de semana maravilhoso. Porque finais de semanas maravilhosos não acontecem, não caem do céu. Não tem milagre. Você tem que se planejar. Até aquele churrasco com os amigos, você tem que ficar ali naquela semana. Compra carne, carvãozinho, manda limpar a área de lazer, contrata uma pessoa se for para fazer, passa lá, compra as carnes, vai comprando devagarzinho, não deixe para a última hora, convide as pessoas, faça uma seleçãozinha de músicas, né? Prepare o final de semana. Prepare aquele momento, né? Isso funciona na vida, gente. Isso funciona na vida, sabe? E agora, no começo do ano, tem muita gente falando que vai emagrecer, por exemplo, e eu entendo desse negócio de emagrecer. E tem uma coisa que você fala muito, que é o nutricionista milagroso, né? Não adianta. Não adianta. Esse nutricionista milagroso. Vou emagrecer 20 quilos. Se você quiser e botar na cabeça, nós somos implacáveis. Em 90 dias você emagrece 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Vai funcionar? Não vai funcionar. Então emagreça 20 quilos num ano. Divide suas metas, né? A gente gosta, tipo assim, quando a gente vê um problema ou vê uma meta, meu Deus, eu preciso fazer isso tudo. Não, hoje você só vai fazer uma coisa, mas vai fazer mais uma. Então, no acúmulo desse dia a dia, dessa constância, que você vai conseguir seu resultado, né? Você está começando o seu ano, né? O ano está só iniciando, mas planeje, fala: olha, minhas férias é em julho. Onde é legal em julho para tirar férias? Cara, vá numa agência de turismo, compre, divida essa porcaria em 12 vezes, mas compra essa viagem. Menino. Sabe por quê? Quer saber quanto que custa, quantas vezes parcela? Porque depois dela que você compra e planeja, você tem que pagar. Já passa o cartão, então você vai ter que pagar. Não, porque assim, tá sempre um pouco apertado, é sempre um pouco difícil. Aí você ajusta ali e encaixa. Planeja no seu orçamento, isso, vai pagando em julho lá. Vou colocar as férias em julho, porque muita gente tira férias em julho por causa das crianças, né? E quando não tem um planejamento, você perde o dinheiro muito fácil, né? R$50, R$100, e quando você vê a prestação da sua viagem. Planeje suas férias, planeje olha, eu quero no final do ano ter mudado assim. Planeje isso. Nós estamos num momento propício, é agora. É agora. E é bom você decidir os seus indicadores chaves de performance. Por exemplo, quero ser mais saudável esse ano. Se eu comer um cachorro quente todo dia, se eu não souber qual que é a cor do brócolis, você precisa entender assim, quero ser mais saudável, o que vai dizer que eu estou sendo mais saudável? Então é a minha alimentação, é o meu exercício. Você coloca os parâmetros para saber se você está no caminho certo. Eu nasci gordo, então eu adotei uma outra estratégia. Atividade física.
eu caminho todo. Você pode até não acreditar, você pode estar olhando daí, me vendo aqui e falar. Mas esse gordinho não caminha, não. É sério, é todo dia, mas é todo dia, sábado, domingo, feriado, carnaval. Todo dia, 365 dias. E agora, de um tempo para cá, né, de alguns meses do ano passado para cá, eu voltei para musculação, né? Porque eu já nadei, eu já corri, eu já pulei, eu já plantei bananeira, eu já fiz. Então, já que diminuir a comida para mim é complicado, eu aumentei minha atividade física. Isso é estratégia. Né? E aí eu subo escadas, eu visito confecções o dia inteiro. Né? Elas têm muitas escadas, principalmente em Friburgo. Sim. E eu tenho um condicionamento físico bom. Perfeito. E eu mantenho porque ali... é sobre ser saudável, né? É a sua meta. Não Exatamente sobre isso. O planejamento não pode ser destrutivo, nem aquele planejamento que é engessado. Impossível de ser realizado. Né? Você precisa ser seu amigo, né? Lógico, você precisa olhar para aquilo e falar, isso aqui vai funcionar para mim. Eu acho que tem muito isso também, né? A pessoa compra um planejamento de alguém, então se aquela pessoa tá fazendo assim, eu vou fazer, e não se olha, não se cuida. Então, pra mim, o que é fácil pra mim? Eu vou começar por aqui. E tá tudo bem, em alguns momentos, a gente fazer as coisas que são fáceis pra gente, porque senão é muito cansativo. Muito. Você sempre tá tendo que atender suas próprias estressante, exaustivo. E isso Agora, não dá constância, né? O que eu queria que vocês percebessem, gente, é que a gente começou a falar de planejamento estratégico nos negócios, Sim. nos resultados financeiros. E a gente agora está falando de dieta, de parar de fumar, de voltar a caminhar, de ir para academia. Sabe por quê? Porque não tem jeito de separar trabalho da vida, da família, das férias. Não tem jeito. A gente não ganha um outro corpo para trabalhar, é o mesmo corpo. É uma coisa só. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Então, seja feliz no trabalho. Traga aquelas tecnologias, Eu já contei isso, não sei se eu já contei aqui. Há muitos anos atrás eu assinava uma revista que chamava Você S.A. Não sei nem se ela ainda está no mercado. E eu li lá muitos anos atrás, eu comentei isso até hoje com vocês, Stella, que para um profissional liberal ter uma relativa tranquilidade e um relativo equilíbrio profissional, ele teria que ter 10 salários de reserva. Olha, eu ganho 5 mil reais por mês, eu vou ter uma reservazinha lá de 50 mil reais. Isso me falaram isso, Stella, há muitos anos atrás. E eu não fiz na época. Mas eu comecei a lidar com a empresa. Tem um momento assim de você, aquela incubação, né? Que você fica ali sondando vai gestando aquela ideia. Porque é ali. difícil, né? Porque a gente principalmente fala de hábitos, né? Então, quando você já tem um hábito, você já tem uma forma de pensar. Como que você muda isso de uma hora para outra? Não muda. Então, você precisa desse trabalho que você lê um pouco, ouve sobre. E aí vem aquela parte da empresa lá que eu te falei, da Elastan de Blumenau. Que ficou ali naquela influência que boa. Eu vejo que em 29 anos, 30 anos ali, eles estruturaram uma empresa do zero e hoje é uma das maiores empresas do ramo no Brasil. E eu vejo como eles programam, como eles são esmerados, eles são meticulosos nesse processo de organização. E eu comecei a incorporar isso profissionalmente, comecei a trazer para a minha vida. Né? Hoje eu posso estar aqui na TV, hoje eu posso participar dos programas de rádio. Por quê? Porque eu consegui organizar a minha vida, eu planejei a minha vida. Hoje os negócios funcionam. Agora eu descobri isso sozinho? Não, observando, vendo, quebrando a cabeça, remoendo, me negando a fazer. Porque existe um processo de negação, né? E algo que você falou que eu acho que a gente pode inserir também é quais são as suas influências, né? Aonde que você está andando, com quais pessoas você está conversando. Porque isso faz parte da sua vida. Se você está sempre com pessoas negativas, isso vai fazer parte da sua vida. Se você está sempre com amigos que estão numa rotina de vida, é muito difícil você ser diferente naquele núcleo. A gente pode usar esse exemplo que eu estou dando. Eu comecei a lidar com esses diretores, com esses empresários, com essas pessoas, e comecei a ver como era mais leve, da forma que eles faziam. Falei, eu quero isso para mim. Porque você sai daquele momento de tensão, né? Que parece que tá tudo vermelho, uma sirene vermelha na sua cabeça. Se você começa a andar com pessoas, sabe, que te colocam para baixo, aquele cara que, sabe, negativo,
que está sempre reclamando de tudo. Que tá tudo difícil, que tá tudo ruim. E a gente vê assim até hoje, né? Até nos momentos mais difíceis teve gente se dando bem. Né? Teve gente conseguindo seus resultados. Então, aonde que você tá? Qual que é o seu âmbito? Isso faz parte da qualidade de vida, né? Dessa conversa, desse dia a dia, da sua forma de enxergar, tanto que a gente fala muito sobre ser feliz no trabalho. Então, quantas pessoas hoje são felizes no trabalho? É muito complicado. Essa coisa de ser feliz no trabalho, pode ter gente falando, isso é impossível. Olhe, observe direito aonde você está trabalhando, com quem você está trabalhando, com quem você está parando para almoçar, quem você está sentando do lado, porque influencia muito. Influencia muito. Né? Se você levanta bem, vai para a empresa e começa a conversar com alguém negativo, com alguém pessimista, com aqueles caras, sabe aqueles caras que tem a nuvenzinha em cima da cabeça, né? Com raio, trovão e tempestade o tempo todo, mude as companhias. Isso faz parte do planejamento, né? Como que você quer a sua vida daqui a 3 meses? Eu sempre gosto de pensar assim, o que daqui a 3 meses eu vou falar que eu poderia ter feito diferente? Né? Porque hoje parece que não importa, mas daqui a 3 meses hoje eu falei, poxa, se lá naquele dia... Eu gosto dos causos, né? Um dia cheguei num cliente e esse meu cliente estava atendendo um outro empresário, um outro representante de uma outra empresa. E aí eles vinham dentro da loja, uma loja muito grande, e eu fui em direção a eles, e esse outro representante, apoiado no meu cliente, disse assim, chegou o Rogério aí. O negócio está feio, não está? Meu cliente não deixou eu responder. O meu cliente disse, não adianta você perguntar isso para ele. Ele não vai falar que está ruim. Eu falei assim, cara, e não é síndrome de Poliana. Não é olhar o mundo, achar que tudo vai dar certo, não. É porque os meus negócios não estão ruins, eu falei para ele. Aqui está tudo bem. Não é possível. Não, é possível sim. É possível. Por causa desse planejamento que eu aprendi a fazer. A gente tem que estar aberto a aprender. Exatamente. Esse processo de se capacitar, de se abrir para novas possibilidades, de falar assim, não é só porque é o meu jeito que está certo. Existem várias formas. Então, por que eu não posso aprender? De ser humilde, ligar para a pessoa. Eu já liguei. Para esse Luiz Augusto, eu já liguei várias vezes. Luiz, como é que é esse negócio de fundo imobiliário? E ele explica. Luiz, como é que você faz isso? Pô, tô vendo aí semana passada você estava na Europa. Como é que é? Como é que eu faço para ir aí na Europa? Não, e você tá brincando? O pai dele, né, o seu Tanco, um amigo apressado, que foi embora agora há pouco tempo, foi embora, né? Aqueles caras que vão antes do combinado, né? Faleceu ano passado. E ele uma vez me falou da Áustria. Ele teve ele e a esposa, a dona da empresa, na Áustria e na Alemanha. Ele falou, rapaz, o dia que você conhecer, você vai ficar impressionado. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu quero conhecer. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, se o seu Tanco foi na Alemanha, por que eu não vou na Alemanha? E aí você fala assim, Você! Uns 4 anos depois eu fui à Alemanha e fui à Áustria. Planejamento. Agora, Não, eu aprendi com essas pessoas. Observando, estar atento ao que está acontecendo. E se você está vendo que está dando certo, abre esse espaço de teste, né? Às vezes as pessoas têm muita resistência em testar. Testa, gente. Vamos ver. Eu levei 4 anos para ver em loco que ele me falou que era maravilhoso. Né? Então, 4 anos eu fiquei ali planejando, ajeitando as coisas e fui à Alemanha. Então, não é impossível. Agora, a gente volta a dizer, eu demorei muito a aprender a ter essa humildade, a aprender a ter a humildade de aprender. Mas é algo que a gente, lá em casa, né, a gente observa muito em você, que é essa sua capacidade de adaptar, de aprender rápido, de estar sempre... ali no que está acontecendo, sabe? Você não vê o Rogério a um passo atrás da tendência do momento. Você está sempre junto. E isso realmente é muito legal. Porque a gente sabe que existe uma dificuldade, uma resistência. Eu sei, eu faço assim, dá certo do meu jeito. Igual a gente estava aqui com o nosso convidado e ele falou assim, eu dei a ideia pro cara fazer desse jeito. Ele falou, não, deixa do jeito que tá.
Porque sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Sempre fiz assim. E é realmente assim uma coisa difícil. Mas quando você se coloca nesse lugar, acho que vicia, porque você vê as coisas acontecendo, você se percebe diferente, você vê os resultados. Então, é um exercício que naquele primeiro momento é difícil mudar o hábito. Olha só, mas a consequência... Voltando lá para a história do meu cliente que diz assim, não adianta você perguntar a ele que ele não vai concordar com você que o mercado está ruim. É uma visão, você está visitando um cliente, no meu caso de vendedor, de representante comercial vendedor. Eu estou visitando o meu cliente. Se eu incorporo essa ideia do pessimismo, de que o mercado está muito ruim, que as coisas não vão melhorar, eu automaticamente vou transmitir isso para o meu cliente. Você já determinou o resultado da sua venda. Eu já vou estabelecer com o meu cliente uma relação de papo e de lamúria. De reclamação. Vai você reclamar, ele reclamar e cada um vai por um lado e aí vai continuar ruim. E o sentimento, às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente fala assim, olha, eu planejei fazer tal coisa, Estela, e não deu certo. Eu também planejei e não deu certo. E aí você se compraz, fala, tá vendo? Não foi só eu. Você se consola. Você fala, ai, graças a Deus, tá todo mundo ruim. Você fica muito, você, não, tá vendo? Não sou só eu. Ninguém, é aquele moleque que chega em casa, né? E nós chegávamos em casa com uma nota 6. E aí o pai fala, mas 6? Falando, pai, ninguém tirou, a minha nota foi a melhor. Ou seja, a gente se acostuma com medíocre. Exatamente. Medíocre no sentido de mediano. Mediano. Sabe? Tô na média, tô vivendo. Rapaz, tirou 5, passou, não sei mais se é mas assim a avaliação. Mãe sempre diz, você não é todo mundo. Mãe estava ali desde o início. Se você for para essa perspectiva, minha mãe era dessas aí. Mas fulano vai, ciclano vai, por que eu não vou? Porque você é meu filho, porque você não é todo mundo, você não vai. Então, gente, esse programa, esse bate-papo de hoje, a gente resolveu não convidar, né, ninguém de fora, porque a ideia desse programa é essa, sabe? A ideia primordial é de você... Vamos começar um ano diferente? Vamos experimentar o novo, Estela. Vamos planejar esse ano para ver se dá certo, sabe por quê? Começa agora, chega lá em dezembro, fala assim, não deu certo. Liga pra gente, manda uma mensagem no YouTube da TV Zoom. Isso. Embaixo lá de cada vídeo tem lá o olha comentário. Só, deu tudo errado. Não deu certo. Mas antes avalie para ver se você não teve quais nenhuma são os indicadores, culpa, o que aconteceu. Né? Mas experimente. Faça diferente, mude, sabe? A gente não é todo mundo, você não é todo mundo. Nós estamos começando um novo período e esses inícios de períodos são excelentes para a gente começar de forma diferente. É aquele momento que a gente precisa do respiro, né? Você respirou, reiniciou e agora vamos... O que vai ser diferente? A vida só é diferente se a gente se propor a fazer coisas diferentes, senão o ano passado se repete. Independente das coisas que estão acontecendo à sua volta, se você não muda, as coisas não vão mudar. Não tem como mudar. Há um tempo atrás, essa empresa mesmo, que eu estou há muitos anos, mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, ela me perguntou assim, mas você está fazendo algumas mudanças, está começando um podcast, está trabalhando na rádio junto com o Biá, com o Fernando Moraes, com o pessoal, você está pensando em parar de vender? Eu falei, não, que eu sou pesada. vendedor. Eu só vou parar com vocês o dia que vocês pararem comigo. Enquanto vocês acharem que é conveniente e bom para os dois lados, nós vamos junto, né? Porque planejar e ver o resultado... E se tornou algo prazeroso para você também, né? Sabe, porque ver o resultado positivo, Estela, estimula a gente. Você fala, opa, tá dando certo. Deu certo. Sabe, aí esse ano foi 1 milhão de venda, ano que vem 1.200.000, no outro 1.500.000. Sabe, Você tem aquela sensação de tem mais, né? E isso faz com que a gente não se desespere no dia a dia, porque você sabe que é uma etapa da construção, né? E aí eu volto a falar, eu estou falando de negócio, estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de conquistas pessoais também, né? Porque isso também te proporciona outras coisas, né? Porque dinheiro é liberdade, né? Eu tenho essa ideia de que você tem que juntar tudo isso. Trabalho, família, lazer, férias, que é importante, avaliação e planejamento. É se entender como ser humano, né? Porque não é que é profissional e pessoal, você é um ser humano. Se você não cuida desse corpo, dessa mente, que é a sua casa, que é onde você faz tudo acontecer, não tem como você ser um profissional de sucesso se você não é um marido de sucesso, um pai de sucesso.
Então, Estela, aproveita e despede do pessoal e deseja um bom ano novo, porque nós só, fomos gente. alcançados pelo horário já. É muito rápido, né? E aqui fica também o convite desse processo de capacitação, desse processo de se aperfeiçoar, porque nem sempre a gente tem nossas respostas, a gente sabe de tudo. Então, quando você busca ajuda, igual, né, você falou, liguei, perguntei, então, está abertos a esse processo de capacitação, de melhorar, de investimento, pode também fazer parte do seu planejamento, né? Gente, um feliz ano novo agora de verdade, porque o ano agora está começando realmente. Um janeiro Experimente bom o que a pra vocês. gente deu as dicas aí. Nós já experimentamos e funciona, né? A Estela lá Sim. no Holofote Digital, eu lá na Roma de Friburgo. A gente tem experimentados. Eu troquei o nome de Roma de Friburgo para Roma Soluções, porque hoje a gente busca soluções. Então, um feliz ano novo para vocês, que 2024 seja realmente muito bom, muito prazeroso e que tudo dê certo. É só se esforçar um pouquinho, trabalhar um pouquinho, né? Como é que é, Estela? Toda vez que eu trabalho, como é que é? Toda vez que a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. É isso aí, talvez seja uma boa receita. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Acreditar em si toda sexta-feira às 8h10 da noite. Feliz ano novo. Obrigada pela sua audiência até aqui.